Em 1962, o mundo vivia um dia de guerra. E quando se fala no possível encontro entre Putin e Trump, as dúvidas ainda superam as certezas. Afinal, o presidente russo deveria ou não se reunir com Zelensky para que a conversa com o americano aconteça? Enquanto isso, uma coisa já está clara: as sanções impostas por Trump estão surtindo efeito. As refinarias indianas, apesar dos apelos e descontos oferecidos por Moscou, suspenderam as compras de petróleo russo. Será que novos bloqueios estão a caminho? A resposta já existe. Enquanto isso, os detalhes dos ataques ucranianos na madrugada de 7 de agosto vieram à tona. Drones atingiram o coração da refinaria de Kamiansk e danificaram uma oficina ferroviária essencial para a manutenção das linhas, um golpe direto na infraestrutura crítica da Rússia. Moscou, por sua vez, tenta retaliar bombardeando as ferrovias ucranianas e continua atacando a ponte de Kherson, mas até agora o placar é desanimador: 6 tentativas frustradas contra a Ucrânia. No fronte, os militares russos reclamam que os drones ucranianos paralisaram sua logística na linha de frente. Para tentar equilibrar as forças, os operadores de drones russos passaram a capturar e reutilizar equipamentos ucranianos, incluindo os temidos veículos aéreos não tripulados pesados, conhecidos pelas forças armadas russas como vovós do EGA, já que produzir seus próprios modelos é caro demais. E não é só isso, até o básico está faltando. Em Buriatia, voluntários pedem doações não de armas ou munição, mas de colchões para os soldados e geladeiras para os hospitais de campanha. O Estado ignora as necessidades dos combatentes e, pior, abandona até mesmo os que retornam. Um soldado russo, que gravou um vídeo de despedida antes de morrer, contou que foi enviado para uma missão suicida após denunciar corrupção em sua unidade. Seu crime? Não ter caído em combate ou em um hospital, mas em casa. E o governo sequer permitiu um enterro digno. Mas voltemos ao cenário internacional. O New York Post divulgou que Trump só aceitará se encontrar com Putin se este primeiro se reunir com Zelensky. A informação, atribuída a uma fonte não identificada da Casa Branca, gerou confusão. Putin já havia dito que um encontro com o presidente ucraniano era possível, desde que certas condições fossem atendidas. No entanto, Trump logo desmentiu a versão, afirmando que Putin está desesperado, e que não há qualquer exigência de que ele converse com Zelensky antes de um possível encontro com o americano. Eles querem me ver, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para deter essa guerra, declarou Trump em evento na Casa Branca. Ainda assim, a história parece um telefone sem fio. Trump negou especificamente que a reunião com Putin dependesse de um encontro prévio com Zelensky, mas essa ideia nunca havia sido oficialmente anunciada. Enquanto isso, o ultimato de Trump para que a Rússia cesse os ataques continua valendo. Depende dele, respondeu quando questionado sobre o prazo. Vamos ver o que ele diz. Estou muito insatisfeito. Resta saber o que o ex-presidente americano realmente pretende. Será que as sanções adicionais contra Moscou foram adiadas para facilitar o diálogo? Ou Trump está apenas jogando com as palavras, como quando mencionou, em outra ocasião, que as perdas russas na Ucrânia chegavam a 40 mil soldados por mês, número que depois reduziu para 20 mil? Enquanto isso, surgiu um suposto plano dos Estados Unidos, divulgado pelo portal ONNET, que propõe um congelamento do conflito pelas próximas 4 décadas, sem garantias de que a Ucrânia não ingressará na OTAN. O assessor de Zelensky já desmentiu a informação, e não há qualquer indício de que autoridades americanas tenham discutido algo do tipo. Durante uma videoconferência recente entre líderes ocidentais e Zelensky, não houve menção a esse plano, e representantes do Kremlin sequer participaram da conversa. Ou seja, é difícil levar a sério uma proposta que aparece do nada sem fontes confiáveis. E por falar em fontes, vale lembrar que o ONNET não é exatamente um veículo de credibilidade. Quando uma notícia como essa surge apenas em um portal obscuro, sem o respaldo de grandes jornais como The Washington Post ou The New York Times, é sinal de que algo não cheira bem. Enquanto isso, as sanções contra a Rússia continuam a fazer efeito. Apesar dos discursos inflamados do governo indiano, as principais refinarias do país, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum e Hindustan Petroleum, suspenderam as compras de petróleo russo. Oficialmente, Nova Delhi não emitiu qualquer ordem nesse sentido, mas a pressão americana parece estar funcionando. Se a Índia realmente deixar de importar petróleo russo, será um golpe duro para a economia de Moscou, que já enfrenta dificuldades financeiras. Os números recentes do orçamento russo são alarmantes. Os gastos militares dispararam, e as reservas do Fundo Nacional de Bem-Estar já estão quase esgotadas.
Com receitas em queda, sem acesso aos mercados internacionais e com dificuldades até para captar recursos internamente, a Rússia enfrenta um beco sem saída. De onde virá o dinheiro para sustentar a guerra? Ninguém sabe. E enquanto o Kremlin se debate com esses problemas, a Ucrânia segue resistindo, e o mundo observa, cada vez mais convencido de que a estratégia de Putin está fadada ao fracasso. Se você acredita que informações como essas merecem ser divulgadas, apoie nosso trabalho. Um simples like, um comentário ou uma assinatura já faz diferença, pois ajuda a impulsionar nossos vídeos nos algoritmos do YouTube. E se quiser contribuir financeiramente, temos opções como o Patreon e a compra do NVP, uma ferramenta que permite contornar bloqueios e acessar a internet sem restrições, mesmo em países com censura pesada. Com ele você navega no YouTube, Twitter e Instagram sem lentidão, além de acessar sites bloqueados. Apesar dos esforços do Roskomnadzor, o NVP continua funcionando e sua compra é totalmente legal. Ao adquirir o serviço, você não só garante uma conexão livre, mas também ajuda a financiar a produção de novos conteúdos. Acesse o link na descrição e faça parte dessa luta por informação sem fronteiras, mas também como uma arma mais letal do que qualquer sanção imposta a esses regimes. Em termos econômicos, a Rússia nunca esteve em uma situação tão crítica, ou melhor, tão desesperadora. Para entender a fundo os números e as ameaças concretas que pairam sobre o orçamento russo, conversamos com o economista Vladimir Milov. Ele detalhará sem rodeios quais são os riscos reais e o que eles podem significar para o futuro do país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um caso que parece saído dos tempos da Guerra Fria volta a assombrar. O militar americano foi preso por vazar informações sigilosas sobre os tanques Abrams M1A2 para a Rússia. Segundo o FBI, Taylor Adamoli e Stephen Sachai teriam passado dados confidenciais a um suposto oficial da inteligência russa, acreditando que, em troca, receberiam cidadania e benefícios. O que eles não sabiam é que estavam lidando com agentes disfarçados. Adamoli, que servia em Fort Bliss, tinha acesso a documentos ultrasecretos, um prato cheio para quem busca informações sensíveis. Esses idiotas úteis não são novidade, mas é assustador ver que décadas depois, eles continuam surgindo, agora atraídos não só pela promessa de dinheiro, mas pela ilusão de que a Rússia representa valores tradicionais ou uma resistência ao imperialismo americano. Soiler, cidadania russa e apartamentos em Moscou provavelmente não estão mais no cardápio. Em outro fronte, a geopolítica dá mais um giro surpreendente. Os Estados Unidos estão prestes a assumir o controle de um corredor estratégico no Cáucaso Sul, como parte de um acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão. O chamado Corredor de Paz e Prosperidade, ou TRIP na sigla em inglês, será oficialmente anunciado hoje, 8 de agosto, na Casa Branca com a presença de Trump, Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev. O acordo prevê que a Armênia conceda aos Estados Unidos direitos exclusivos sobre uma rota de trânsito que ligará o Azerbaijão continental ao seu enclave de Nakhchivan, contornando o Irã. Além disso, os líderes das duas nações devem pedir a dissolução do Grupo de Minsk, criado em 1992 para mediar o conflito, um grupo liderado por Estados Unidos, França e Rússia. O mais revelador aqui não é apenas o acordo em si, mas o fato de que ele foi costurado sem qualquer participação russa. Essa é a nova realidade, impensável há 5 anos, mas que Putin forjou com sua guerra na Ucrânia. A Rússia não só perdeu influência no que chamava de exterior próximo, como também deixou de ser até mesmo um ator regional relevante. Os efeitos da invasão se acumulam, e cada dia traz novas provas de que as consequências serão ainda mais devastadoras do que se imaginava. Enquanto isso, nos territórios ocupados, a máquina de repressão russa não dá trégua. Em Luz, as autoridades criaram um catálogo macabro, um banco de dados com fotos, nomes e características de crianças ucranianas separadas de suas famílias. O objetivo? Facilitar a adoção forçada por famílias russas. O site do Ministério da Educação local exibe perfis detalhados, como se fosse um leilão de vidas. Bom caráter, talentoso para artes, canta e dança bem, responsável com tarefas domésticas. Até filtros por cor de olhos e cabelo estão disponíveis. Não é um catálogo de crianças, é um catálogo de escravos do século XXI. Essa prática, além de hedionda, é um crime de guerra. Crianças são arrancadas de suas famílias, seus pais são mortos ou desaparecem, e seus documentos são falsificados para legalizar o sequestro. Quando a Rússia exige listas de crianças desaparecidas, basta entregar o próprio banco de dados do Ministério da Educação de Luz, a prova do crime está lá, escancarada em um site oficial.
Como bem classificou o jornalista Ben Judah, isso não é adoção, é tráfico humano. E assim como nos tempos do Holocausto, esses crimes são cometidos com a chancela do Estado, sob o comando de um homem procurado pela Interpol, Vladimir Putin. O que está acontecendo na Ucrânia não é apenas uma guerra, é um projeto de apagamento cultural, uma tentativa de destruir uma nação inteira. Crianças são privadas de sua língua, de sua história, de sua identidade. Seus pais são assassinados ou separados delas. Tudo isso viola leis internacionais, mas a Rússia age como se estivesse acima de qualquer norma. É um genocídio em andamento, e cada dia de impunidade só encoraja mais atrocidades. A única forma de deter essa máquina de horror é apoiar aqueles que lutam na linha de frente. Os soldados ucranianos resistem diariamente, arriscando suas vidas para proteger suas famílias e seu país. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Nós, que estamos do lado seguro, temos a obrigação de ajudá-los. Por isso, continuamos o nosso esforço coletivo. Estamos arrecadando fundos para um veículo blindado e suprimentos para a 5ª Brigada de Assalto. Graças à generosidade de muitos, já chegamos perto da meta, faltam apenas 100 a 200 mil para concluirmos. Se você ainda não contribuiu, agora é a hora. Cada real faz diferença. E lembre-se, enquanto a Rússia tenta apagar a Ucrânia do mapa, cada gesto de solidariedade é um ato de resistência. Não deixe que o silêncio ou a indiferença sejam cúmplices dessa barbárie. A liberdade não se defende sozinha, e a hora de agir é agora. Michael Nack. Cada doação para a 5ª Brigada de Assalto de Kiev é mais do que um simples valor, é uma chance real de salvar vidas. Cada minuto conta, e cada contribuição nos aproxima da vitória. Não espere o amanhã para fazer a diferença. Seu apoio hoje pode ser o que faltava para virar a maré contra o inimigo. Glória à Ucrânia! As opções para ajudar são simples e acessíveis. Você pode doar via transferência bancária, PIX ou criptomoedas Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda digital. Não importa o valor, importa o gesto. Todas as informações estão nos links abaixo, mas o essencial é claro: agora é o momento de agir. A liberdade não se defende com palavras, mas com ações concretas. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa autoridades de um centro de detenção em Enichesk de crimes hediondos contra civis ucranianos. Segundo o órgão, o local operava como um sistema de repressão brutal, onde prisioneiros eram submetidos a torturas, humilhações e privações extremas. Entre as vítimas, a jornalista Victoria Rochina, que sofreu espancamentos, ameaças, restrição de água e comida, além de pressão psicológica para colaborar com as autoridades do local. A investigação aponta que a responsável pelo centro, identificada como diretora da unidade, responde por crimes previstos no Código Penal ucraniano, incluindo tratamento desumano contra a população civil. O caso de Rochina não é isolado. Em maio de 2024, as autoridades russas admitiram sua detenção, mas seu paradeiro permanece incerto. Antes disso, em 2023, outra jornalista ucraniana, Irina Danilovich-Lovidashany, morreu sob custódia russa durante um traslado para Moscou. Exames forenses realizados após a repatriação de seu corpo revelaram sinais claros de tortura, fraturas, ausência de órgãos internos e marcas de violência sistemática. Histórias como essas reforçam a urgência de nossa luta, não apenas nas trincheiras, mas também na denúncia desses crimes. E enquanto a Rússia tenta silenciar nossas vozes, nossas forças não dão trégua. Na madrugada de 7 de agosto, ataques precisos atingiram alvos estratégicos em território russo, paralisando infraestruturas críticas. Entre os alvos, a distância ferroviária de Chertovo, responsável pela manutenção de trilhos e equipamentos usados no transporte de tropas e suprimentos. A interrupção desses serviços compromete a logística inimiga, atrasando reparos e dificultando o deslocamento de reforços. Cada golpe como esse é um passo a mais rumo à vitória. Outro alvo foi a refinaria de Afipsk, no Krasnodar, onde uma unidade de processamento de gás foi severamente danificada. Imagens de satélite confirmam que a instalação, responsável pela separação de frações de propano-butano e produção de combustíveis, sofreu danos críticos em seu sistema de aquecimento, operado sob altas temperaturas e pressão. Sem essa estrutura, a capacidade de refino da Rússia é reduzida, afetando não apenas sua economia, mas também seu esforço de guerra. Esses ataques não são aleatórios. São o resultado de inteligência precisa e determinação implacável. Como revelou o projeto Informe Napalm, muitos dos alvos atingidos já haviam sido mapeados em investigações anteriores sobre a participação russa na guerra no Donbas.
Um exemplo é o ataque a uma base da 76ª Divisão de Assalto Aéreo em Slaviansk, no Kuban, unidade que em 2014 foi flagrada transportando tanques para grupos armados no leste da Ucrânia. À época, a propaganda russa tentou justificar as entregas como equipamentos abandonados, mas provas coletadas por jornalistas independentes, como o investigador Mark Rutow, desmascararam a farsa. Desde 2021, mantemos um banco de dados detalhado com informações sobre unidades militares russas envolvidas na agressão contra a Ucrânia, tanto antes quanto após a invasão em larga escala. Essa base, uma das mais completas do mundo, já serviu de referência para pesquisadores e até mesmo como prova em processos internacionais, como o caso apresentado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Cada registro é um testemunho da barbárie russa e agora, muitos desses locais se tornaram alvos de nossos drones. Recentemente, analistas independentes confirmaram os danos causados ao aeródromo de Saki, na Crimeia, após um ataque ucraniano. Imagens de satélite, apesar da baixa resolução, mostram incêndios em hangares e explosões em depósitos de munição. Especialistas como os do canal Dniprovokati identificaram ao menos 3 aeronaves danificadas, além de estruturas críticas destruídas. A precisão desses ataques demonstra que não estamos apenas resistindo, estamos revidando com inteligência e força. A guerra não se vence apenas com armas, mas com informação, solidariedade e determinação. Cada doação, cada compartilhamento, cada palavra de apoio é um tijolo na construção de um futuro livre. A Rússia conta com nosso cansaço, com nossa divisão, com nossa indiferença. Não dê a eles essa vitória. Faça parte da resistência. Contribua agora, porque a Ucrânia não luta apenas por si, mas por todos que acreditam na liberdade. E as provas estão aí, claras como o dia. Cada ataque, cada sabotagem, cada golpe estratégico desferido pela Ucrânia não é apenas uma resposta. É um recado. A resistência não se dobra, e a logística do inimigo é frágil. Enquanto a Rússia mente sobre danos insignificantes, as imagens não mentem. Drones ucranianos transformam bases aéreas em cinzas, pontes em escombros e depósitos de munição em crateras fumegantes. Cada explosão é um lembrete. A Ucrânia não luta apenas para sobreviver, mas para vencer. E cada vitória sua é um golpe na máquina de guerra russa. Eles atacam ferrovias? A Ucrânia as reconstrói. Tentam destruir pontes? Elas seguem de pé, desafiando a gravidade e a arrogância do invasor. O famoso ponte de Antonivsky, alvo de dezenas de mísseis e drones russos, continua em operação, enquanto os civis que tentam evacuá-la são bombardeados sem piedade. Mas a pergunta que ecoa é simples: se a Rússia tem todo o arsenal do século XXI, por que não consegue derrubar uma estrutura de concreto e aço? A resposta é ainda mais simples, porque a Ucrânia não é apenas uma nação em guerra. É uma nação que aprendeu a lutar com inteligência, usando as próprias armas do inimigo contra ele. E quando a Rússia recorre a táticas covardes como minar pontes para explodi-las depois, a Ucrânia responde com criatividade. Um drone carregado de explosivos transforma minas russas em detonadores involuntários, destruindo uma ponte vital em Belgorod e deixando o inimigo sem suprimentos. Não é sorte, é estratégia. Não é acaso, é determinação. Cada operação bem-sucedida é um testemunho da capacidade ucraniana de adaptar-se, inovar e superar. Enquanto isso, a Rússia coleciona fracassos. Mísseis que voltam para casa, depósitos que explodem por acidente, tropas que avançam apenas para serem repelidas com fogo preciso. Em Pokrovsk, em Avdiivka, em toda a linha de frente, o que se vê não é uma ofensiva implacável, mas um exército que tropeça em seus próprios erros. A Ucrânia contra-ataca, recupera território e mostra ao mundo que a vitória não é questão de força bruta, mas de coragem, planejamento e apoio internacional. E é aqui que você entra. Cada doação, cada voz levantada, cada pressão sobre governos para que ajam é um passo a mais rumo à vitória. A Ucrânia não pede apenas armas, pede aliados. Pede que o mundo não desvie os olhos enquanto civis são bombardeados, enquanto crianças são deportadas, enquanto uma nação inteira resiste com unhas e dentes. Não dê à Rússia o que ela mais deseja, sua indiferença. Faça parte dessa resistência. Contribua, compartilhe, exija ação. Porque a liberdade não se defende sozinha, e a Ucrânia está mostrando ao mundo como se faz. A guerra não se mede apenas em quilômetros conquistados ou perdidos, ela se define pela resistência de quem se recusa a ceder. E a Ucrânia, mais uma vez, prova que cada metro disputado é uma batalha vencida contra a máquina de guerra russa. Os avanços russos, antes vorazes, agora se arrastam. De 8 quilômetros quadrados por dia, caíram para 5 ou 6.
Um ritmo que revela não força, mas desespero. Enquanto isso, em direção a cidades como Chazil e Ariavdiva, as tropas invasoras esbarram em linhas de defesa que não cedem, em soldados que não recuam. Cada tentativa de avanço é respondida com fogo preciso, com estratégia, com a coragem de quem sabe que está lutando por algo maior do que um pedaço de terra. Mas a guerra não é feita só de mapas e estatísticas. É feita de vidas e de como elas são desperdiçadas. Os números não mentem, os ataques russos diminuíram 3% na última semana, mas a brutalidade não. 40% dos assaltos se concentram em Pokrovsk, onde a intensidade dos combates aumentou 14%. E no sul, na região de Kherson, os ataques às ilhas do Dnipro dobraram. Por quê? Porque a Rússia não tem estratégia, tem apenas corpos para jogar no fronte. Corpos de jovens como Semen Navalov, que gravou sua última mensagem antes de ser enviado para uma missão suicida. O negócio do Putin está vivo, e agora eu vou para o meu último ataque, disse ele, com uma calma que gela o sangue. Não há heroísmo nisso. Há apenas a crueldade de comandantes que tratam seus soldados como descartáveis, que os enviam para a morte como se fossem peças de um jogo macabro. E o que esses soldados fazem quando percebem que estão sendo usados? Quando entendem que seus superiores são criminosos, que suas ordens são crimes de guerra? Continuam obedecendo. Porque a obediência cega é o último refúgio de quem não tem escolha, ou de quem foi condicionado a acreditar que não há outra saída. Mas a Ucrânia está mostrando que há. Cada drone abatido, cada depósito de munição destruído, cada radar russo silenciado é um lembrete de que a resistência é possível. Em Crimeia, as forças ucranianas não dão trégua. Baterias antiaéreas, centros de comando, até mesmo um navio de desembarque, tudo vira alvo. E os ocupantes acuados começam a esconder seus equipamentos, a enterrar suas bases, como se isso pudesse salvá-los. A Rússia tenta se adaptar, é verdade. Usa drones pesados como os Lancet e os Geran, muitos deles capturados e reaproveitados. Mas não é inovação, é desespero. Enquanto a Ucrânia recebe apoio internacional para equipar suas tropas com tecnologia de ponta, os invasores precisam recorrer a peças de drones danificados, a improvisos que mal funcionam. E mesmo assim continuam atacando. Porque para Putin a guerra não é sobre vencer, é sobre não perder. Sobre manter a ilusão de poder, mesmo que isso custe milhares de vidas. Mas a logística russa está sangrando. Cada comboio destruído, cada depósito incendiado, cada estrada minada é um golpe na capacidade do inimigo de sustentar sua máquina de guerra. E é aí que a Ucrânia ataca, não só nas linhas de frente, mas nas veias que alimentam um monstro. Porque uma guerra não se ganha apenas com bravura, se ganha com inteligência, com persistência, com a recusa em aceitar que o mal pode triunfar. A Ucrânia não está sozinha nessa luta. Cada doação, cada voz que se levanta, cada pressão sobre os governos é um tijolo na muralha que protege não só Kiev, mas o mundo livre. Porque o que está em jogo não é apenas um país, é a ideia de que a liberdade não pode ser negociada, de que a justiça não é opcional, de que nenhum império, por mais brutal que seja, tem o direito de apagar uma nação do mapa. A Ucrânia resiste. E você? Vai ficar de braços cruzados enquanto a história se escreve? Ou vai fazer parte daqueles que escolheram estar do lado certo? A hora é agora. Porque a liberdade não se defende sozinha, e a Ucrânia já provou que sabe como fazer isso. O fronte não é uma linha reta, é um labirinto de riscos onde cada metro pode ser o último. A logística se torna um jogo de xadrez contra a morte. Suprimentos chegam aos trancos, sob fogo ou condições climáticas que transformam estradas em armadilhas. Os soldados avançam em saltos curtos, de abrigo em abrigo, sozinhos ou em duplas, enquanto drones espreitam o céu como abutres. A zona de perigo máximo é onde a guerra mostra suas garras. Motocicletas voam entre crateras, transportando munição ou feridos, mas muitas vezes não voltam. Veículos maiores, como os Urais ou os blindados improvisados, tentam romper o bloqueio, mas o preço é alto, entre 10 e 30 quilômetros de território hostil, onde cada curva pode ser a última. Mais adiante, a ameaça muda. Não são mais os tiros de fuzil ou as emboscadas que assombram, mas o rugido de artilharia pesada como os temidos HIMARS, capazes de transformar uma coluna de suprimentos em cinzas em segundos. A sobrevivência aqui depende de disciplina férrea, camuflagem impecável, dispersão tática, mudança constante de posições. Mas a guerra não é estática. Os números variam conforme o avanço ucraniano, que dia após dia empurra as linhas russas para trás, estrangulando suas rotas de abastecimento. E infelizmente a Ucrânia também paga seu preço, especialmente onde as forças de ocupação ainda resistem com ferocidade.
Mas há algo que não pode ser medido em quilômetros ou em toneladas de munição: a resistência de um povo que se recusa a se render. Enquanto o Kremlin trata seus soldados como descartáveis, enviando-os para a morte em ofensivas sem sentido, a Ucrânia transforma até o que parece insignificante em arma de guerra. Em vilarejos distantes como Zaigraevo, na Buriácia, geladeiras domésticas viram equipamentos vitais para hospitais de campanha. Motocicletas abandonadas em garagens ganham nova vida nas mãos de soldados que precisam de mobilidade. Cada doação é um ato de rebeldia, como o da família Krasnopiev, que perdeu o marido e o filho na guerra, mas decidiu honrar sua memória entregando o que restou: uma moto e um ciclomotor guardados no quintal. Vimos o anúncio dos voluntários e não hesitamos, conta Olga. Se isso pode ajudar nossos rapazes, então é para lá que deve ir. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a realidade é outra. A Rússia, que iniciou esta guerra e a mantém viva a cada dia, que envia jovens para morrer em ataques suicidas, não consegue sequer garantir o básico para seus próprios feridos. Hospitais de campanha sem geladeiras para conservar medicamentos. Soldados que voltam mutilados e são enterrados em valas comuns, sem honras, sem lápides, como se fossem lixo a ser descartado. Como o caso do combatente que, após múltiplas cirurgias, morreu em casa, longe do fronte, e foi sepultado em um cemitério qualquer, sem cerimônia, sem respeito. Pelo menos não foi no lixo, ironiza um ativista. Mas a verdade é que, para o Kremlin, esses homens não são heróis, são números. E quando retornam, muitos trazem consigo não apenas feridas físicas, mas o peso de uma violência que não cabe em palavras. Como o soldado que, ao voltar para casa, matou a própria esposa em Chelyabinsk. Um crime brutal cometido por alguém que a guerra transformou em algo irreconhecível. E esse não é um caso isolado. A cada dia, mais histórias como essa emergem: homens que, após meses de combate, não conseguem mais distinguir a linha entre a batalha e a vida civil. A Rússia não oferece apoio psicológico, não prepara suas famílias para o que está por vir. Porque, para o regime, esses soldados são apenas peças de uma máquina de guerra. E quando a máquina quebra, o Estado vira as costas. A Ucrânia, por outro lado, luta não apenas contra um inimigo externo, mas contra a indiferença do mundo. Contra aqueles que ainda acreditam que esta guerra é um conflito distante, que não os afeta. Mas a verdade é que cada geladeira doada, cada moto enviada, cada palavra de apoio faz diferença. Porque a liberdade não se defende com indiferença. Ela se defende com ação, com coragem, com a certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios, há quem escolha ficar do lado certo da história. E você? Vai esperar até que a guerra bata à sua porta? Ou vai fazer parte daqueles que, quando a história for escrita, serão lembrados por terem dito: eu ajudei. A escolha é sua. Mas lembre-se, a Ucrânia já provou que sabe lutar. Agora, ela precisa saber que não está sozinha. Porque isso não é uma figura de linguagem. Não é uma metáfora. É uma realidade brutal. Um exército que invade terras estrangeiras, que mata civis, que transforma a violência em sistema. Um exército que segue ordens desumanas, que bombardeia bairros residenciais, que fuzila inocentes sem hesitar. E o pior, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles veem os corpos, ouvem os gritos, carregam o peso de cada atrocidade, e mesmo assim continuam. Mas não pense que isso fica impune. A guerra não destrói apenas quem está do outro lado. Ela corrói por dentro. Ela quebra mentes, despedaça almas. Esses soldados voltam para casa com feridas que não cicatrizam. O transtorno de estresse pós-traumático multiplicado por uma cultura de violência, de humilhação, de submissão cega. Eles são homens, e às vezes meninos, transformados em bombas relógio. Perigosos para si mesmos, perigosos para quem estiver por perto. E quando você soma isso ao acesso fácil a armas, ao desespero, ao vazio de perspectivas, o resultado é uma sociedade à beira do colapso. Não se engane, esses soldados não são heróis. Não são vítimas. São engrenagens de uma máquina de destruição que não poupa ninguém, nem mesmo o próprio povo que os enviou. E o que o Estado faz por eles? Nada. Absolutamente nada. Enquanto os verdadeiros trabalhadores, os que constroem o país com as próprias mãos, são abandonados à própria sorte, esses homens recebem apenas mais propaganda, mais medo, mais repressão, mais mentiras para justificar o injustificável. Então, se você ainda acha que isso não é problema seu, pense de novo, porque a guerra não respeita fronteiras. Ela não escolhe vítimas. E quando esses soldados voltam, eles trazem consigo o caos. Cidades inteiras já sentem os efeitos: violência, desespero, um clima de terror que se espalha como veneno. E enquanto o governo fecha os olhos, a população paga o preço.
Mas há algo que você pode fazer. Não precisa ser um herói. Basta não fechar os olhos. Não romantize a guerra. Não dê espaço para quem a defende. Não permita que seus filhos cresçam achando que violência é normal. E acima de tudo, não se cale. Porque o silêncio é o que alimenta essa máquina. A Ucrânia já mostrou que sabe resistir. Agora cabe a nós garantir que a resistência não pare por aí. Que a história não se repita. Que o futuro não seja escrito com sangue e impunidade. A escolha é sua. Você vai ser parte do problema ou parte da solução? O mundo está de olho. E o tempo está acabando.